todos. Oremos ao Senhor. Pai querido, a nossa gratidão a Ti, por Senhor ser um Deus maravilhoso, ter nos dado o dom da vida e ter permitido que a gente possa vir Te adorar em Tua casa nessa manhã, Senhor. Suplicamos que nesse momento o Senhor venha falar através da Tua palavra e que o Teu Espírito Santo possa deixar as convicções certas em nossas mentes para aquilo que precisamos fazer para a Tua causa, Senhor. Toma nossas vidas em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado a todos novamente. Irmãos, é um prazer muito grande estar aqui. Depois de algum tempo, a gente voltou aqui à igreja para pregar a palavra de Deus. E Deus seja louvado e exaltado, não é isso? O título para a mensagem desta manhã é o seguinte: o espírito de abnegação agrada a Deus. A gente sabe que doar é muito melhor do que receber, né? Porque as pessoas que doam, com certeza estão doando porque eles receberam bênçãos de Deus e as bênçãos foram tantas que eles estão querendo contribuir, compartilhar as suas doações também. E nesta manhã nós iremos abordar alguns aspectos da vida do rei Salomão, da vida do rei Davi, da construção do tabernáculo e da construção do templo, e como foi que existiu o espírito de abnegação dentro, e depois ele foi diminuindo ao passar do tempo, e no final a gente faz aqui um apelo para que a nossa igreja ela possa reassumir o compromisso de ser abnegada a Deus. A gente sabe que a tentação é muito grande com relação aos bens materiais. A gente, desde pequeno, que a gente tem amor por as nossas coisas. Quando você tem um bebê que acostuma ele com o ursinho, quando é o primeiro dia dele ir para a escola, que tem que deixar o ursinho em casa, você enfrenta a primeira luta daquela criança para não deixar o ursinho. Ela quer levar para a escola, quer levar o brinquedo para a escola, e dá problema, ela chora muito e costuma se acostumar. Por quê? Porque nós temos a tendência de nos apegarmos às nossas posses, né? Às vezes a gente tem um carro velho e a gente ama tanto aquele carro velho, já veio tanto lançamento de carro novo, e a gente diz assim, esse carro é o melhor carro do mundo, né? Mas não é. Já veio outros carros novos, né? E por aí vai, né? Tem roupas dentro do guarda-roupa guardada aí há 2 anos sem você usar, você olha para a roupa, mas não dá para ninguém, também não usa, mas você gosta daquela roupa, ela fica lá. Então, nossa tendência, naturalmente, é sermos o quê? Apegados às coisas. E nós vamos abordar aqui um dia que o povo de Deus foi bem voluntário. Foi após a libertação do Egito. Eles estiveram no Egito presos por 430 anos, e ali era muito difícil a vida, eles não tinham liberdade financeira, né? Eles trabalhavam pelo alimento e pelas vestes que eram rudimentares, e viviam em casebres, cabanas, feitas de adobo e palha. Era uma vida hostil, uma vida difícil, morriam muitos no trabalho, a expectativa de vida era 35 anos, 40 anos, e não era muito bom não. Então, durante um período difícil da vida deles, de repente, da noite para o dia, nasce uma nação rica, poderosa, uma nação que recebeu ouro, pedra preciosa e todo tipo de tecido caro do Egito, e tinha um Deus no meio deles, o Deus que criou o céu e a terra, o Deus que abriu o mar vermelho, e aquela nação se tornou a mais poderosa da terra em uma noite. Quem era escravo, de repente, em uma noite, recebe todas essas bênçãos, né? Com a presença do nosso Senhor Jesus no meio. Então, eles tinham motivos para serem abnegados. E eles corresponderam. No livro de Êxodo, capítulo 25, do verso 1, nós vamos ver aqui o espírito de abnegação se manifestando dentro da comunidade do povo de Deus. Foi um momento muito gratificante para Deus
e também para eles. É um momento de grande alegria. Por quê? Porque Deus estava recebendo e percebendo que corações estavam se movendo. E o mais importante, irmãos, é quando o coração da gente se move, quando a gente começa a sentir, né? O nosso coração é duro, o pecado endurece o nosso coração, mas quando a gente começa a sentir, ele aquecer, ele bater, ele ter motivos, então a nossa vida começa a ter sentido. Amém? Então está aqui, Êxodo capítulo 25, o verso 1, certo? E o verso 2. Então disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, e todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Então, meus queridos, Deus estipulou que era tempo de trazer uma oferta alçada, certo? A oferta alçada, ela tem aqui uma raiz hebraica, né? E ela quer dizer pesada, elevada e produtiva. Ela vem da palavra teruma, ou seja, não era apenas uma oferta qualquer. Eles tinham ouro e eles deram quilos de ouro. Eles tinham seda e eles deram quilos de seda. Então, a oferta alçada não é apenas uma oferta qualquer, é uma oferta em grande quantidade. Então, era esse tipo de oferta que Deus queria para construir o tabernáculo. Porém, não era de todas as pessoas que Deus iria aceitar a oferta. Havia ali uma qualificação para que aquela oferta pudesse ser recebida. E a qualificação que Deus exigiu está aqui implícita, quando Deus diz que todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a oferta. Que lindo, né? Que maravilha. Então Deus está interessado em fazer a obra, mas Deus está mais interessado ainda em saber qual o motivo que você tem para ajudar na obra. Você entendeu? É o motivo de gratidão, é o motivo de alegria, é o motivo de querer participar da obra de Deus. Então, dessas pessoas, Deus está querendo receber a oferta. É nesse momento que o pouco se torna muito e que às vezes o muito se torna pouco. A gente vê o caso que a viúva pobre tinha apenas algumas moedinhas, mas ela deu de coração e deu com amor, com intenção de ajudar na obra de Deus. E Jesus disse que naquele momento ali, ela deu a maior oferta. Então, qual é o motivo do seu coração para ser grato a Deus, para ofertar a Deus alguma coisa? Né? O que te motiva? O que foi que você recebeu de bom de Deus, que você tem o sentido aí no seu coração de agradecê-lo com uma oferta alçada? É uma coisa pessoal, mas que nós precisamos entender que para Deus o que vale é o coração, é a intenção, né? Como tudo vem de Deus, Deus também deu naquele momento para aquelas pessoas dons especiais. Nós vamos em 2 Samuel, capítulo 12, e o verso 24 e 25. Na construção do tabernáculo, né? 2 Samuel, capítulo 12, verso 24 a 25. Nós já vamos aqui para o nascimento de Salomão, certo, irmãos? E depois nós vamos voltar aqui sobre as pessoas que eu estava falando aqui. Eu adiantei um pouco, mas vamos aqui. Então,
consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou e se deitou com ela, e ela teve um filho, a Davi, e lhe deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Gravem essa expressão, o Senhor o amou. Nem todas as crianças, quando nascem, recebem essa expressão na Bíblia. E olha só o que Deus pretendia fazer com Salomão. E mandou o profeta, por intermédio do profeta Natã, um recado. Dar-lhe o nome de Jedidias, por amor do Senhor. Quando Salomão nasceu, Deus sabia que ele iria construir o templo. E Deus sabia que as pessoas no futuro iam chamar templo do rei Salomão. Então Deus falou, olha, vamos colocar outro nome Salomão. Vamos colocar o nome de Salomão Jedidias. Você sabe o significado do nome Jedidias? Jedidias significa querido do Senhor. Certo? Então, no futuro, quando fossem chamar o templo do rei Salomão, eles chamariam o templo do querido do Senhor. E quem é o querido do Senhor? Jesus Cristo. Então, dessa forma, a glória do templo de Salomão seria dada à pessoa certa, porque no futuro, os judeus, eles idolatraram o templo, Salomão também, e eles acabaram perdendo o sentido da pregação do evangelho, que era através daquele templo, a glória passou para ser o homem. O homem roubou de Deus a glória. Então, o que era para ser uma abnegação, o que era para ser um serviço voluntário, o que era para ser algo para exaltar o nome de Deus, agora passaram a exaltar a sabedoria de Salomão e a glória de Salomão. E Salomão cresceu muito monetariamente por conta dessas coisas. E nós vamos ver aqui as pessoas que Salomão contratou para construir, aliás, as pessoas que foram habilitadas por Deus para construir o tabernáculo. E vai ter algo muito interessante entre eles e Salomão no futuro. Foi Bezalel e Aiolabe. Está escrito em Êxodo 31, do 1 a 6. Nós vamos ver aqui. Essa questão aqui é interessante também. Êxodo 31, do versículo 1 até o versículo 6. Irmãos, escutem uma coisa interessante. Todos os dons que nós temos em nossa vida são presentes de Deus. Você é advogado? O dom que Deus te deu para estudar as leis foi Deus que te deu. Você é taxista? É Uber? Você é dona de casa? O que você faz da sua vida? Você trabalha com computador? Tudo é bênção de Deus na tua vida. Toda a sabedoria humana não é humana, ela é dom de Deus. E nós precisamos usar os nossos dons, os nossos talentos, voluntariamente, abnegadamente, para honrar e glorificar o nome do nosso Deus. O teu casamento, a tua família, você também recebeu de Deus. Então, tudo pertence a Deus, e a Deus devemos dar glória com os nossos bens, nossas vidas, nossos relacionamentos e nossas profissões. Nós vamos ver aqui em Êxodo 31, do 1 a 6, como Deus capacita as pessoas comuns em pessoas especiais. E quem dera Deus possa fazer isso aqui na nossa vida hoje, nessa manhã, não é? Nós saímos daqui bem mais capacitados do que entramos. Disse, pois, o Senhor a Moisés: eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, ao tocante à sabedoria, ao entendimento, à ciência e a todo ofício, para inventar obras artísticas, para trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em lavramento de pedras preciosas, para engastar, fazer anéis e tudo, em entalhadura de madeira, enfim, para trabalhar em todo ofício. Eis que eu tenho designado com ele a Oliabe, filho de Azima, que da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos os homens hábeis para fazer tudo o que te hei ordenado. Então Deus deu a planta do tabernáculo,
deu lá, que ele tinha que fazer as ciências, óleos especiais. E eu tenho uma amiga aqui em Teresina, que é o doutor, ele é um químico, né? E ele formou muita gente, e essas farmácias de manipulação, quase todas aqui, passaram por ele, né? E ele é baixinho, ele é militar, e ele fala para mim: Cícero, está lá na Bíblia a minha profissão. Aquelas essências que foram fabricadas na época da construção do tabernáculo, foi quando nasceu a matéria de química, né? E foi eu que organizou a primeira matéria de química aqui na Universidade Federal do Piauí, o professor Ferreirinha, meu amigo. Ele falou: eu sinto muito honrado, porque eu sei que o dom que eu tenho está na Bíblia e foi Deus que me deu. É legal a gente ouvir um professor da Universidade Federal, né, já graduado, bem graduado mesmo, reconhecido, com filhos e filhas, a Equilíbrio, a Botica, todo mundo foi aluno dele, todo mundo. Ele dizer para mim: o dom que eu tenho, eu recebi de Deus, né? Então a gente nunca deve se exaltar com a profissão que a gente tem, porque o que a gente tem vem do Senhor. E esses homens aqui receberam de Deus arquitetura e engenharia. Mas aconteceu algo depois. Na época do rei Salomão, essas pessoas já tinham perdido o dom que Deus tinha dado para elas. E sabe por quê? Porque se envolveram com outras nações, levaram para lá a sabedoria que tinham, casaram por lá, os filhos nasceram lá, e netos e bisnetos ficaram por lá, e as faculdades e as escolas de engenharia, de arquitetura, de pessoas que ganhavam milhões naquela época com construção, não foi designado para Israel, ficou lá fora. Entenderam? Deus não queria isso. Na época do rei Salomão, era para essas pessoas estarem trabalhando dentro do Estado de Israel, e era para ter tudo isso lá dentro, mas eles perderam, foram negligentes. Então, muitas das vezes a gente tende a perder o dom que a gente recebeu de Deus, quando nós nos envolvemos com pessoas que pensam diferente de nós. Entendeu? Com pessoas que pensam diferente de nós. Nós temos que estar num grupo de pessoas que têm o mesmo pensamento, a mesma afinidade. Né? A gente sabe que existem vários escritórios de advogados que não tratam a coisa lícita, que eles são especialistas em brechas de lei para roubar mesmo, certo? Para fazer isso. Então, o cristão deve procurar, nesse meio todo, pessoas que pensam como ele. Engenheiros também são tentados a superfaturar obras para dar dinheiro para alguns amigos, né? Eu tenho um amigo que é o Dr. Vital Luiz. O Dr. Vital Luiz é um dos fundadores do Clube de Engenharia de Teresina. Ele me disse que estava fazendo uma obra e o filho do dono da obra chegou para ele e disse assim: Dr. Vital, ele também era engenheiro, né? Eu quero que o senhor superfature algumas notas, que é para a gente construir o templo e a gente ganhar um pouquinho. Aí o doutor Vital olhou para ele e disse assim: como é que é a história? Eu quero que você faça isso para mim. Não, deixa eu ver se eu entendi. O senhor está querendo que eu ajude você a roubar seu próprio pai. Aí quando ele disse isso, a máscara caiu, né? Ele falou: olha, eu não me formei para me defraudar ninguém. Eu tenho um arquivo morto de todas as minhas obras, que são muitas. Você pode pesquisar todas elas, que não tem um tijolo com um preço a mais do que o que está lá na tabela do menor preço. Então está aqui a questão desse pessoal ter se envolvido por casamento. Em 2 Crônicas, capítulo 2, do 13 a 14, nós vamos ver isso, né? Como que isso aconteceu e como que agora, para construir o templo de Deus, a coisa não foi mais como foi no início, porque no início as pessoas deram voluntariamente e agora no final já não era mais da forma como Deus queria, né? 2 Crônicas, capítulo 2, verso 13 a 14. É interessante a gente ver como é que a história vai se desenvolvendo, né? E como que o pecado ele vai adentrando sutilmente
na vida do cristão, né? Que a gente tem que vigiar e orar, para que a gente não venha mais tarde a não querer mais nem sair da Babilônia, né? 2 Crônicas, capítulo 2, verso 13 e 14. Aqui é um diálogo do rei de Tiro com Salomão, né? E aqui o rei de Tiro diz o seguinte, olha: agora, pois, envio um homem de espírito de entendimento e sabedoria, Irão-Abi. E eu quero dizer para vocês que esse Irão-Abi aqui, ele é considerado o pai da maçonaria. Ele é o primeiro maçom que existiu no mundo. Por que isso? Porque ele pegou a geometria sagrada, lá de dentro, pegou a planta do templo de Israel e levou para ele depois dele construir o templo. E a partir desse momento ele começou a ganhar dinheiro fazendo obras importantíssimas e caras, e se tornou uma nação, uma organização secreta que até hoje são riquíssimos. Não existe maçom pobre. Mas começou roubando a planta do templo do rei Salomão, pegando na geometria sagrada os cálculos divinos. Então esse Irão-Abi, ele é considerado o primeiro maçom, certo? E quem era ele? Né? Filho de uma mulher das tribos de Dan. Olha aí. Está vendo? Sabe trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em pedras, em madeira, em púrpura, em azul, em linho fino, em carmesim, né? E é hábil para toda obra de buril, para toda espécie de engenhosas, né, engenheiro, invenções, para que lhe seja designado um lugar juntamente com os teus peritos e com os peritos de teu pai Davi, meu senhor. Agora mande, meu senhor, para os seus servos o trigo, a cevada, o azeite e o vinho que falou. No versículo, no capítulo 2, verso 10, mostra que quanto é que Salomão iria pagar, né? E aos teus trabalhadores que cortarem a madeira, darei 20.000 coros de trigo malhado, 20.000 coros de cevada, 20.000 batos de vinho e 20.000 batos de azeite. Não era mais de graça. E todas as fibras de Irão-Abi estavam voltadas para o mamon, para o dinheiro, para a aquisição de bens materiais. E aquela classe chegou em Israel, e quando os trabalhadores do templo foram comparar os salários deles com o salário de Irão-Abi, sabe o que foi que aconteceu? Eles disseram o seguinte para Salomão: Salomão, nós queremos aumento. Não é justo você pagar tanto para ele e tanto para nós. E Salomão agora teve que aumentar o salário do próprio povo de Israel. E aconteceu agora que começou a crescer uma classe burguesa dentro de Israel. Pessoas começaram a ter muito dinheiro, começaram a se sobressair de outras pessoas, começaram a ter escravos e escravas, comprar irmãos e irmãs, e enfim, o capitalismo entrou para dentro da nação israelita e a nação pecou contra o Senhor. Você vê como é que o inimigo consegue? Um casamento lá no passado, né? Os pessoal se tornaram engenheiros, se tornaram perito, o povo negligenciou a faculdade que eles deveriam executar e tiveram que comprar uma matéria importada de fora e pagar muito caro, e depois se corromper a nação. É o que está acontecendo com o nosso Brasil hoje, né? Nós estamos negligenciando nos capacitarmos, nos formarmos, nos tornarmos pessoas inteligentes. Muitas pessoas assistindo só televisão, Globo, deixam de fazer a faculdade, assistindo Big Brother, deixam de fazer a faculdade. Está vindo o chinês aí, está tomando tudo da gente. Né? Nós precisamos acordar muito, muito rápido, para que mais tarde a gente não seja uma nação comunista e escrava da China ou de outra potência por aí. Porque ao invés da gente estar estudando, da gente estar executando aquilo que Deus nos deu, a gente está vendo Big Brother, vendo novela das 8, e se preocupando com a vida dos outros, e a nossa vida
se acabando. E o futuro se acabando, e mais tarde vem a besta e bota o sinal em todo mundo. Porque nós perdemos o nosso tempo negligenciando com coisas banais, né? Espero que Deus não permita que isso aconteça, que a gente desperte, que saiam daqui doutores, que saiam daqui engenheiros, que saiam daqui arquitetos, que saiam daqui cientistas, que saiam daqui pessoas que possam representar Deus em qualquer lugar e que possam dizer: Deus me deu sabedoria e Deus me deu entendimento, e é Ele que eu sirvo, eu estou aqui para apresentar o bem que Deus me deu. Amém? Né? Nós vamos aqui, irmãos, para algumas coisas sérias que aconteceram na vida de Salomão, né? Depois disso, o pecado entrou na vida dele, né? A gente percebe em 1 Reis, capítulo 11, do 1 a 3, que Salomão também pecou por casamento, né? 1 Reis, de 1 a 3. Interessante, Deus tirou o povo do Egito, não é? E não aconteceu. 1 Reis, irmãos, 11, de 1 a 3, desculpem. 11, de 1 a 3. Isso. Demorando um pouquinho, mas é já que eu acho aqui também. Ora, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Olha aí, né? Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias, e das nações de que o Senhor dissera aos filhos de Israel: não ireis para elas, nem elas virão para vós. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguir o seu Deus. E a esta se apegou Salomão, levado pelo amor, né? Tinha ele 700 mulheres princesas e 300 concubinas. Suas mulheres lhe perverteram o coração. Irmãos, é interessante aqui a fraqueza humana. É interessante a fraqueza humana. Eu nunca vi na Bíblia um homem mais abnegado do que o rei Salomão. Salomão ofereceu milhares e milhares de animais para sacrifício. Salomão pagou altos salários para construir o templo. A prata e o ouro na terra dele era muita. Salomão, ele fez de tudo o que ele podia fazer para tornar o templo do Senhor o mais glorioso possível. Salomão honrou muito a Deus. Foi o rei que mais honrou a Deus. Se a gente vê aqui no capítulo 7, vamos ver aqui da dedicação do templo, vamos ver, deixa eu achar aqui onde está. O capítulo 7 de 2 Crônicas, o verso 1 a 2. Nós vamos ver algo miraculoso que aconteceu. Porque o que aconteceu com Salomão aqui, só aconteceu com o profeta Elias, gente. O homem mais poderoso da terra, pela graça de Deus, que foi até arrebatado. Então este homem, Salomão, ele agradou muito a Deus. Observem como foi que Deus se manifestou aqui quando Salomão terminou de construir o templo. Olha, tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu. Já pensou isso? Você orar e descer fogo do céu? Apenas Elias fazia isso. Imaginou? Então Salomão falou com Deus 2 vezes, sonhou, foi ricamente abençoado, construiu aquele templo maravilhoso, e a resposta da oração de Salomão foi com fogo. Então, até então, na Bíblia, não tem 2 pessoas além deles que têm orado a Deus e Deus tem mandado fogo. Salomão era poderoso, era um homem de fé, né? E aqui conta, né? Então, tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. E eis que os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a sua casa. No livro do profeta Isaías, no capítulo 6, ele viu isso aqui acontecendo no céu.
e ele ficou impactado, e ele disse que não podia falar porque ele era um homem de lábios impuros e habitava no meio de povo de impuros lábios. E aqui Salomão presenciou literalmente a diferença muito grande entre o que Isaías viu em visão e o que Salomão presenciou. Não é? Foi grande ou não foi grandemente abençoado esse homem? Com a presença de Deus. Mas o orgulho, a lisonja, a exaltação própria, levaram o coração do rei Salomão a se afastar de Deus, e ele teve interesse em experimentar o pecado, sabendo ele que Deus jamais afastaria a misericórdia dele, porque Deus fez essa promessa logo ao nascer. Ele era muito amado. Então Salomão, ele adentrou pelo caminho do pecado. E nós vamos ver aqui alguns aspectos do pecado na vida de Salomão. 1 Reis, capítulo 11, do 1 a 3, está aqui, a gente leu, né? Vamos lá, novamente. 1 Reis 11, do 1 a 3. Vou já terminar aqui, viu? Primeira Reis 11, do 1 a 3. Aqui ele já começa a ter um pouquinho do caminho errado, né? Salomão descendo para o pecado. É um homem que subiu tão alto, agora começa a descer. Isso significa dizer que o homem... Está aqui a história das mulheres, está em outra parte, né? Ora, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, né? Além das filhas de Faraó, moabitas, e das nações de que o Senhor proibiu de arrumar mulheres, né? Nós vemos aqui Eclesiastes capítulo 1, verso 18, já um aspecto de depressão. Olha, ele rico, com muitas mulheres, ele tentando satisfazer a carne de alguma maneira, tentando ser feliz da forma dele, e aqui ele era sábio, era tudo, porém, ele não era feliz. Então a gente já vê que quando a gente se afasta de Deus, né, em Eclesiastes 1,18, a gente não é feliz. Então é muito melhor a gente ficar na presença de Deus do que se afastar. Né? Aqui diz, porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta o conhecimento, aumenta o quê? Tristeza. Que coisa triste, né? O homem que viu a presença de Deus, o homem que Deus desceu fogo do céu, o homem que Deus abençoou tanto, agora com tanto poder, e triste e infeliz. Não se afaste do caminho de Deus, porque quando a gente se afasta do caminho de Deus, vai vir um medo, vai vir um remorso, e depois de vir o medo e o remorso, vai vir a tristeza. E vocês sabem o que é que a tristeza leva a gente? Leva à morte, gente. Leva à morte. Coisa triste, não é? Misericórdia, né? Mas ainda, aí nós vamos aqui no capítulo 2, no verso 10 a 11. Ele buscava satisfazer a vida dele com prazeres, né? Aqui diz, né? E tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e isso foi o meu proveito de todo o meu trabalho, né? Então olhei para todas as obras que as minhas mãos haviam feito, como também para o trabalho que eu aplicara em fazê-las, eis que tudo era vaidade e desejo vão, e proveito nenhum havia debaixo do sol. Então ele experimentou todos os prazeres da vida, a luxúria trouxe isso para ele, né? Tudo que Salomão quis fazer, ele fez, mas ele no final diz o quê? Que aquilo tudo era desejo o quê? Vão, não satisfaz a necessidade da nossa alma, porque a nossa alma necessita da presença de Jesus, a nossa alma necessita de Deus estar no nosso coração, a nossa alma necessita da comunhão com Deus. É apenas ligado a Jesus que nós temos felicidade de verdade. Por mais alto que seja o teu cargo na tua empresa, por mais alto que você consiga galgar as alturas da terra, nunca se desligue de Jesus, porque ao se desligar de Jesus, nós vamos nos desligar da tomada, a nossa bateria vai enfraquecer, a depressão vai vir, e nós não vamos sentir prazer em absolutamente nada. Sabe o que é que os artistas fazem para suprir a necessidade? Usam droga até tomar uma overdose, e depois o quê? Morrer. Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância, né?
E nós vemos agora quando ele vê que aquele caminho era errado demais para ele, e já está velho, já está... Imagine Salomão andando em casa de bastão, cansado, dor na coluna, sem aptidão para prazeres, o intestino já com, quem sabe ali, gastrite, úlcera, muito cansado, muito debilitado por conta do pecado. E agora ele fala assim: estou morto, acabei com minha vida, acabei com minha riqueza, acabei com tudo, só resta um caminho, voltar para quem? Para Deus. E Salomão regressa a Deus, e quando regressa a Deus, ele escreve o capítulo 12 de Eclesiastes, dizendo para nós não fazer aquilo que ele fez de errado na vida dele. Esse capítulo todinho aqui é conselhos que Salomão não viveu, e que através do exemplo dele, a gente pode viver, para a gente ser feliz. Aqui diz o seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos em que dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureça o sol, a lua e a luz, as estrelas, se tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da sua casa, e se curvarem os homens outrora forte, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os olhos que olhavam pelas janelas. Imagine você, né? Salomão agora não tem mais dentes, Salomão agora já está com catarata, Salomão agora já está dentro de casa com as pernas tremendo, sem poder sair para lugar nenhum, lembrando do tempo que ele era jovem, e do tempo que ele perdeu, e do que poderia ter feito mais para Deus, né? Mas ele teve os olhos voltados apenas para riquezas, né? E a porta da rua se fecharem, porque os velhos ficam o quê? Presos, né? Os velhos ficam presos, né? Porque dá o mal de Alzheimer, se sair o quê? Se perdem, né? Quando for baixo o ruído da moedura, e nos levantamos a voz das aves, e todas as filhas da música ficarem o quê? Abatidas. Agora já está idoso, pede para baixar o som da música, porque qualquer música para um idoso é barulho, ele não consegue mais sentir a beleza das notas, né? Como também temer o que é alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e falhar o desejo, e você não poder mais, você olha para sua mulher, e olha para ela, e olha, e vocês passam a ser apenas amigos, né? Porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores estão rodeando pelas praças, antes que se rompa a cadeia de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto à cisterna, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Meu Deus, né? Que triste fim, né? Que triste fim. Mas finalmente ele se converteu. Ele disse que de tudo o que se tenha ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é dever de todo homem, né? Eu vou contar aqui uma experiência para vocês aqui rapidinho, antes da gente terminar. Uma vez eu parei meu carro e chamei uma moça que estava numa marquise, numa chuva, era uma chuva muito forte, ela deveria ter uns 15 a 16 anos, cabelo liso, era perfeita. Eu falei: o que é que você está fazendo aqui nessa escuridão? Ela falou: estou fazendo programa. E eu olhei para ela e falei: se você tivesse um emprego, alguém que desse um serviço para você, cuidasse de você, você abandonaria essa vida? Ela falou: se eu ganhasse muito dinheiro, eu ia gastar todo o meu dinheiro na raparigagem de novo. Desse jeito. Eu deixei ela lá e fui embora. O tempo passou. Passaram uns 8 a 9 anos. E um dia eu estava no HUT. E chegaram algumas pessoas baleadas de uma balada que teve em Teresina. Eu estava cuidando de alguns pacientes lá. E quando eu olho para ela, obesa e cheia de bala. Cheia de bala. Entendeu? É isso que o mundo traz
quando a gente não entrega os talentos que a gente tem para Deus, os dons que a gente tem para Deus. O mundo traz apenas a morte. A morte. E Jesus veio nos dar vida e vida em abundância. Não se afaste dos caminhos de Deus. Não vá para o mundo. Não entregue o ouro que Deus te deu na tua mão, na mão do inimigo, para o inimigo te destruir. Jesus, ele nos convida a olharmos uma pátria melhor. Uma pátria melhor. Em João 14, já na véspera dele ir embora, já indo embora, ele nos convida a pararmos de olhar para a terra. Ele fala, olha, não olha para a terra, porque aqui na terra tudo vai passar. Só que vocês vão ter minha presença aqui na terra. Eu quero que você olhe para o céu. Não fique perturbado seu coração, porque eu vou preparar um lugar. E se eu for e preparar um lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Por mais cara que seja a sua casa, por mais rica que seja a sua casa, há todavia uma casa melhor. Resumindo, eu estava outro dia na casa do Dr. Tiago Castro. Você sabe quanto custa a casa do Dr. Tiago Castro? Lá no Alphaville? 7.300.000 reais. É a casa dele. E, todavia, dentro daquela casa, o Tiago Castro está envelhecendo. Envelhecendo. E daqui a uns 60 anos, ele não vai ter condição mais de subir a escada. Daquela casa que ele comprou tanto. Tão cara. E um amigo meu disse para mim, Cícero, as nossas casas nesse mundo são nosso túmulo. Ouça, as nossas casas nesse mundo são nosso túmulo, porque dentro dela nós envelhecemos e nos degeneramos. Então o convite de Cristo é, olha para cima, eu fui preparar uma casa eterna para você, onde a morte não entrará, onde você não terá a degeneração da sua pele, do seu cabelo, do seu corpo, da sua vida, onde você terá um corpo glorioso e viverá para sempre. Então Salomão construiu o templo, mas aquele templo, apesar de tudo, onde é que ele está hoje? Caído, não é verdade? Caído. Por que Deus permitiu que aquele templo caísse? Porque nós aguardamos, irmãos, uma nova cidade, uma nova Jerusalém, um local onde não vai cair as nossas casas, e nós habitaremos ali para sempre. Nós vamos ouvir agora o hino, vamos cantar junto, pode cair o mundo, tá? Porque é para lá que nós vamos, para esse lugar maravilhoso, onde o nosso mundo não vai desabar. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, e que aumente em nós o espírito de abnegação, amém, irmãos? De sucesso, e a vida em tanta guerra se desfaz. O homem sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira. Só nele a vida tem real valor. É Ele quem promete um mundo novo, sem medo, sem tristeza e sem rancor.
caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Esse o sucesso verdadeiro. Está no mundo, mas em Deus confiar. Nesta terra passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Na batalha contra o mal, Cristo é o grande vencedor. Ele é o nosso general, ele é o nosso Salvador. Nesta terra passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, pode cair o mundo, estou em paz. Amém. Oremos. Pai querido, a nossa gratidão a Ti, porque de uma forma maravilhosa, mesmo que Salomão pecasse, a Tua misericórdia nunca se afastou da vida dele. Rogamos também que a Tua misericórdia, Senhor, possa fazer companhia na nossa vida a cada dia, que o Senhor possa nos abençoar, apesar das falhas que temos, e que essas falhas possam ser consertadas e possamos ser pessoas abnegadas e prontas para trabalhar para o Teu reino, Senhor. Pai, abençoa a Igreja do Parque Piauí, essas pessoas, Senhor, que fizeram a transferência para outras igrejas, que aqui o Senhor possa trazer outros filhos Teus para juntos, ó Deus, aumentar o volume de membros nessa igreja e aqui possam ter cultos para honrar e glorificar o Teu nome, bem animados, bem lotado de pessoas que Te amam, Senhor. Toma esse distrito em Tua mão, toma a nossa vida em Tuas mãos. É o que Te rogamos em nome de Jesus. Amém.